hoje no Fique por Dentro você vai acompanhar um tema muito especial porque trata da saúde. Nós vamos falar sobre a psiquiatria e também desmistificar alguns mitos que rondam essa especialidade médica. Para um bate-papo especial, eu convidei o doutor, João Henrique Dupin, que é médico psiquiatra, e desde já eu quero agradecer a sua presença aqui no Portal Diário do Aço e a disponibilidade de nos atender e também esclarecer dúvidas desses nossos internautas. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Para esses internautas do Portal Diário do Aço, doutor Dupin, conhecer melhor o seu trabalho, o senhor atende aqui em Ipatinga mesmo, trabalha há quanto tempo no ramo da psiquiatria? Eu atendo aqui em Ipatinga mesmo, já voltei, sou de Ipatinga, voltei para cá há pouco mais de 3 anos e há 7 anos me dedico a isso, desde que entrei na residência de psiquiatria e desde então estou só dedicado à psiquiatria. E como é que é trabalhar com a saúde mental, a saúde emocional das pessoas, que é uma área que nos conduz, A nossa vida inteira é conduzida pelo emocional, pelo mental. É verdade, eu acho muito interessante, Fui buscar trabalhar com isso justamente porque acho muito interessante e me fascino todos os dias com as novas histórias, as coisas que acontecem com os meus pacientes, a evolução, ver a melhora das pessoas, Perceber que você está contribuindo para que a pessoa esteja passando melhor, esteja se sentindo mais feliz, mais tranquila, é muito gratificante. Agora, doutor Dupin, o Portal Diário do Aço tem um acesso muito direto aos seus internautas. E nós fomos às ruas de Ipatinga para buscar a dúvida dessas pessoas, que até às vezes nos procuravam por meio de e-mails ou até mesmo da mídia social do portal, a respeito desse tema que é a psiquiatria, porque muitas pessoas têm dúvida. E eu gostaria que o senhor assistisse com a gente alguns vídeos com essas perguntas, então a gente voltasse esclarecendo a dúvida desses internautas. Pode ser? Sim, vamos lá. Doutor, eu queria saber a diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise. Olha, a diferença principal entre psiquiatria e psicologia é que o psiquiatra é um médico, Além de ser psiquiatra, de estar acostumado a lidar com essas questões da saúde mental, por assim dizer, ele também está apto a investigar e diagnosticar outras possíveis patologias, outras doenças que estejam contribuindo para aquele estado aquela situação que levou o indivíduo até a consulta. Muitas vezes doenças físicas, doenças metabólicas, neurológicas, levam a pessoa a ter alterações do estado mental e o psicólogo não é o profissional mais adequado para isso. O psicólogo é formado em psicologia, pode trabalhar em questões de RH, serviços de recursos humanos, ou na psicologia clínica, em parceria muitas vezes com o psiquiatra, outras vezes isoladamente, também auxiliando, mas não vai prescrever medicamentos, não vai solicitar exames, testes, enfim. Um profissional que trabalha de forma um pouco diferente, não tem muitas ferramentas como o médico tem. Já a psicanálise é uma ciência independente. A psicanálise, de certa forma, faz parte da psicologia, mas o psicanalista não necessariamente é psicólogo. Ele precisa, sim, fazer a própria análise, se analisar com o auxílio de um psicanalista mais experiente e, a partir daí, estudar e se transformar em psicanalista. É uma ciência que tem perdido um pouco o lugar hoje em dia, porque, sim, são tratamentos muito longos, caros e que exigem uma dedicação muito grande. Muitas vezes 3 ou até 5 vezes por semana, 1 hora de encontro. Enfim, isso acaba sendo inviável na correria do dia a dia de hoje. Mas é uma ótima opção também para quem tem determinados problemas. Okay. A gente tem mais uma pergunta. Olha, eu queria saber do doutor quais são os sintomas que a gente sente para poder procurar o psiquiátrico. Essa questão de quais sintomas a ser considerados antes de procurar um psiquiatra é um pouco complexa. Uma pessoa que, por exemplo, está ouvindo vozes que o criticam, que dizem para ele fazer coisas que são claramente erradas, é lógico que deve ir ao psiquiatra o quanto antes. Mas a pessoa que tem um transtorno menos explícito, menos evidente,
quem está, o familiar, o amigo, o colega de trabalho que está vendo essa pessoa deve notar a diferença, se ele não se comporta mais como se comportava antes. Algumas pessoas são muito extrovertidas, muito animadas e tudo, outras são mais tímidas, mais reclusas. Se isso é o seu normal, ótimo. Se estão havendo variações, seja no humor, no padrão de sono, de apetite, enfim, variações na forma que a pessoa se expressa, é interessante que ela procure uma orientação. Muitas vezes o médico, o psicólogo vai dizer que é normal, é coisas da vida, mas outras tantas poderemos diagnosticar um problema e a partir daí fazer um tratamento e retornar aquela pessoa ao seu normal. A gente tem um mito, doutor Dupin, que quem procura psiquiatra é louco. Eu estava assistindo a sua entrevista agora há pouco com outro colega nosso, né, de trabalho, e vocês estavam falando exatamente sobre isso. Então, sim, a gente tem que desmistificar isso. É verdade. A mulher não procura o ginecologista só quando está grávida, né? Ninguém vai ao psiquiatra, ao cardiologista, só depois de já ter infartado. Se você tem problemas, não se sente bem, enfim, está se sentindo diferente do seu natural, procure um médico, talvez um psicólogo, mas procure algum profissional que possa te orientar para que isso se resolva e você volte a viver sua vida da sua forma, a sua maneira. Seria, então, ao invés de tratar só loucos, seria para não ficar louco, vá a um psiquiatra. De certa forma, sim, isso é um mito que eu tento não reforçar. Porque existem doenças que independem do comportamento da pessoa, de fatores externos e vão se manifestar num certo ponto da vida, que são aquilo que a gente chama mesmo popularmente de loucura, né? Mas o estresse, a ansiedade, os sintomas depressivos, como eu disse, variações de sono, de apetite, podem sim ser resolvidos através de um tratamento psiquiátrico. E ninguém precisa viver uma vida sofrendo, se lamentando, problemas que tem solução, procura, trata, resolve. Verdade. Vamos para mais uma pergunta de um internauta. Gostaria de perguntar para o doutor se a consulta do psiquiatra é igual à consulta médica, a mesma? Bom, a consulta com o psiquiatra é uma consulta médica, né? O psiquiatra é médico, então é uma consulta médica. Mas o psiquiatra vai abordar outros temas. A consulta com o ginecologista é diferente da consulta com o cardiologista, como as duas especialidades que eu acabei de citar, não é verdade? Com o psiquiatra também é um pouco diferente. O psiquiatra normalmente vai estar interessado no seu comportamento, na sua forma de responder aos estímulos que você recebe. E não necessariamente no seu corpo, na saúde do seu corpo, na saúde da sua mente. Nós, em geral, nós psiquiatras, procuramos fazer com que a pessoa se sinta à vontade. Eu sei que é difícil, né? Ir ao médico, ir ao psiquiatra. Alguns médicos, felizmente a minoria, não tem essa sensibilidade de perceber que o paciente ele pensa muito antes de marcar a consulta e mais ainda depois que já marcou, se ele vai mesmo. E naquele dia ele se arruma, toma banho, fica pensando o que eu vou falar, como vai ser. E a gente normalmente está preparado para receber a pessoa que está com essa angústia e normalmente em poucos instantes desmistifica isso tudo e a pessoa se sente à vontade. Agora, dentro desse contexto que o internauta perguntou, doutor Dupin, no procedimento, no atendimento psiquiátrico, existe aí ouvir a história, né, do paciente, né, que eu acho que é primordial. Não sou psiquiatra, mas sim, mas tem razão. Mas dentro dessa análise do histórico, se encaixa também exames, por exemplo, exame físico, que pode estar interferindo no transtorno do paciente, além do exame mental? É possível, mas de forma geral não é necessário o exame físico. A pessoa tem um transtorno de ansiedade, cada especialista, a ciência hoje é muito grande, é muito ampla, o volume de conhecimento que nós temos é muito grande. Eu sou psiquiatra, eu trato os transtornos mentais. Se eu for tratar a hipertensão, é muita coisa, não tem sentido eu estar todo dia checando a pressão do meu paciente, por exemplo, fazendo uma ausculta cardíaca, que é um exame difícil, precisa de prática, precisa de treinamento. Então, cada especialista na sua área. Geralmente, eu particularmente,
encaminho meus pacientes para que sejam bem tratados também dentro de cada especialidade onde eles venham a ter problemas e não eu ficar me metendo a tratar tudo. Okay. Vamos para mais uma pergunta. Pergunta é que se a depressão pode ser tratada com um psicólogo ou por um psiquiatra. A depressão é uma doença que hoje em dia é muito prevalente e tem muito diagnóstico errado. Tem muita gente que não está deprimida e que diz que tem depressão, alguém diz a ela que ela tem depressão e ela acredita nisso. E tem outras tantas pessoas que estão deprimidas, muitas vezes há muito tempo, e não tomaram conhecimento disso. Os dois profissionais estão habilitados para fazer esse tratamento, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra podem tratar a depressão. Quem passa remédio é o psiquiatra. O psicólogo ele vai conversar, vai especialmente ouvir, né? O psicólogo, de forma geral, responde pouco, ele mais ouve. E o médico tem uma certa liberdade de ação maior nisso. Então, é do gosto pessoal de cada um. Não necessariamente porque foi ao médico vai tomar um remédio. Isso vai da conversa que vai ter entre o médico e o paciente. Se o paciente não quer tomar o remédio, muitas vezes a gente respeita e orienta outras formas de tratamento. Mas todos dois podem fazer o tratamento. Eu gostaria de saber se existe tratamento psiquiátrico pelo SUS. Existe atendimento psiquiátrico pelo SUS, infelizmente não como nós gostaríamos, não como a população merece, não à altura dos altíssimos valores de impostos que nós pagamos e que deveriam estar nos dando esse retorno. Em Ipatinga, iria dizer no Vale do Aço, não quero me meter a falar sobre cada cidade que eu não conheço, mas na cidade de Ipatinga, o atendimento psiquiátrico, infelizmente, ocorre num volume muito menor do que aquele que deveria. Tem muito menos oferta de atendimento psiquiátrico pelo SUS, apesar de termos excelentes médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros. A equipe é muito boa da saúde mental aqui de Ipatinga, mas é insuficiente. E a prefeitura não demonstra nenhuma intenção, do meu ponto de vista, de corrigir essas falhas. De forma que a pessoa que realmente depende de um tratamento psiquiátrico, por um transtorno não psicótico grave, uma depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno obsessivo-compulsivo, essa pessoa recebe a notícia de que o seu tratamento vai ser feito pelo médico do posto de saúde, o médico do PSF, ou até pelo cubano, que é uma tragédia que infelizmente nós estamos enfrentando hoje. Doutor, a psicopatia é hereditária? Tem como a mulher psicopata ter uma criança com a doença? Aí fica eu vou dar duas respostas, porque eu posso entender a pergunta de duas formas. Psicopatia, teoricamente, deveria ser qualquer doença mental, né? Patos, um radical que significa doença, psico, mente, né? Então, a doença mental é uma psicopatia. Como a doença cardiológica é uma cardiopatia. E as doenças mentais são, em quase sua totalidade, multifatoriais. Existem muitos fatores que vão contribuir para que uma pessoa venha a adoecer de um transtorno mental. Então, não dá para colocar tudo no mesmo balaio e dizer que é a mesma coisa. São muitos fatores, é preciso ver caso a caso. Agora, existe o psicopata que se convencionou no Brasil de chamar, que é aquela pessoa que tem dificuldade em estabelecer uma relação de empatia, de sentir o que o outro sente, de sofrer pela dor do outro, de se alegrar pela alegria do outro. E aí vem a cometer os atos mais absurdos, porque só tem o sentimento mais egoísta, só vê a si mesmo. E isso é uma questão muito mais complexa, precisaríamos de um programa maior para que eu pudesse falar sobre isso, sem deixar muitos pontos vazios. E esse quadro com o Dr. Dupin, ele terá continuidade aqui no portal Diário do Aço, no caderno Fique por Dentro.
Se você também tiver alguma dúvida e quiser esclarecimento sobre algum assunto a respeito da psiquiatria, você pode entrar em contato com o portal Diário do Aço no endereço eletrônico www.diariodoaco.com.br e deixar sua mensagem lá no nosso portal. Ou então mandar um e-mail para o nosso jornalismo, que é jornalismo@diariodoaco.com.br. Obrigada, doutor Dupin, pela sua participação. Qualquer coisa estou à disposição. Ok. Até mais. Tchau.